Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Nós, no dia de hoje, nos encontramos aqui nesta basílica porque nós temos fé. Quem tem fé busca as verdades que a fé nos ensina. Quem não tem fé, duvida, deixa as verdades na metade do caminho e a própria pessoa acaba ficando na metade do caminho e não cumpre aquilo que Deus desejava desta alma quando enviou a alma ao mundo. Cada um de nós, dos que estamos aqui, nós temos um chamado de Deus. Deus, quando cria e coloca alguém no mundo, Ele não coloca sem motivo. Deus se enganou, eu vim parar aqui sem querer. O que eu estou fazendo nessa terra? Ninguém nasce assim aqui nessa terra. E depois Deus, quando Ele cria alguém, Deus, Ele não é tartamudo, ou seja, Ele não é gago. Quando Ele vai criar, Ele não cria três iguais assim. Ainda que saiam trigêmeos assim, na família, não são todos iguais. Cada alma é concebida por Deus, cada alma é criada por Deus para glorificá-lo de uma forma diferente. Por exemplo, um santo que morre mártir, imagine que fosse um sacerdote, que fosse um bispo, nós poderíamos imaginar, ele no episcopado, cuidando de sua diocese, ou então no seu sacerdócio, passando horas no confessionário, ele estava servindo a Deus da melhor forma possível. Quantas pessoas que ele absolvia por dia, ou o bispo, quantas coisas governava na diocese, quantos sacerdotes ele ajudava para que estes sacerdotes ajudassem almas, essas almas se salvassem. Então, um bispo que morre mártir é jogado, por exemplo, para uma fera. Esse bispo, como que o plano de Deus se desfez para ele. Entretanto, Deus, quando concebeu que aquele bispo nascesse, quando Deus pensou lá na mente divina, desde toda a eternidade, quando Ele pensou que aquele bispo nasceria, Ele já concluiu que aquele bispo morreria mártir. E do sangue daquele bispo, por exemplo, Ele fortaleceria muitos outros cristãos que viriam ao longo dos séculos, que não tinham conhecido aquele bispo, mas pelo ato de fé, de amor daquele bispo, Deus fortaleceu os cristãos que vieram depois. É o que nós vemos no Evangelho no dia de hoje. Depois que alguns discípulos ficaram escandalizados com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo vê que alguns vão indo embora, abandonaram a nosso Senhor, ou seja, vieram até o rebanho de Deus, do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, depois resolveram abandonar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso pode acontecer conosco. Nós nos aproximamos da igreja e depois resolvemos, quer saber de uma coisa? Eu vou escolher um outro caminho. Aí começa o caminho de errância. Eu bato numa porta, entende ou não? Abro a porta, tomo um susto. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Fecha a porta. Vai numa outra porta, bate. E assim vai a peregrinação de horror em horror, de erro em erro, até a pessoa chegar um momento em que Deus diz: meu filho, minha filha, dá-me tua alma, dá-me teu coração. Porque Deus deseja de nós que nós cumpramos a vontade dEle, aquele chamado que Ele colocou para nós. Então, Deus quer que constantemente nós queiramos a conversão de nosso coração, a transformação de nosso coração. Então, alguns se aproximaram de nosso Senhor, se escandalizaram com a palavra que Ele dizia e foram embora errantes. O nome desses que erraram na vida não se conhece. Apenas se diz, são aqueles que se aproximaram de Cristo e depois se afastaram de Cristo. Em seguida, nosso Senhor Jesus Cristo coloca aqueles que eram mais próximos dele à prova. Apóstolos, palavra que significa enviado. Entre os vários discípulos que nosso Senhor tinha reunido naquele mundo dos judeus, entre os vários discípulos, 12 foram os escolhidos. E nosso Senhor os coloca à prova. E vós, também vos quereis ir embora? Então São Pedro, que era muito falador, tomava às vezes umas iniciativas, falava muito na hora errada. Quem fala muito na hora errada, às vezes toma na cabeça, né? Ai meu Deus, por quê? De novo, né? Eu me conheço, eu sei que eu não podia fazer, eu fui falar de novo. Cabeça dura, não muda mesmo, não tem jeito. Deus permitiu que aquela pessoa passasse vergonhas na vida. Então ela vai e fala uma coisa que não devia na hora errada. Mas tem coisas que a pessoa fala na hora certa. Como ela tem esse impulso, às vezes ela erra, às vezes ela acerta. É melhor às vezes falar demais
e dizer o que Deus quer, do que falar de menos e ser omisso quando Deus queria que nós falássemos. Enfim, acontece que os apóstolos ouviram aquela palavra e São Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que Tu és o Cristo, Tu és o enviado de Deus. E aqui, nessa profissão de fé, nesse credo que diz São Pedro, se baseia toda a Igreja Católica. Essa aqui é chamada, segundo diz o Catecismo, a profissão de fé do apóstolo Pedro. Quando todos poderiam ter titubeado, ter balançado na fé, ele diz: não, Senhor, nós cremos, só Tu tens palavra de vida eterna. Por isso que o papado foi instituído na pessoa de São Pedro. Nosso Senhor Jesus Cristo chamou Pedro, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão abertas contra ela. Portanto, na pessoa de São Pedro foi instituída a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O fundador é Nosso Senhor Jesus Cristo, o fundador da única igreja verdadeira, a única que nasceu dele, quando ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Durante os séculos, apareceram muitas pessoas que depois começaram a inventar a igreja disso, a igreja daquilo. A única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é aquela que nasceu no apóstolo Pedro. E ainda que algumas pessoas ao longo dos séculos digam: Pedro disse tal coisa, Paulo disse tal outra, não importa. Não importa repetir a palavra de São Pedro, não importa repetir a palavra de São Paulo, se eu não aceito a origem dessa palavra, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele instituiu a sua única igreja verdadeira. Essa é a verdade. Não pode ser, por exemplo, que Deus tivesse esperado. Ele veio ao mundo, se encarnou, os profetas já haviam anunciado que Ele viria, o Messias, o Cristo, o Salvador. Os apóstolos receberam essa palavra, acreditaram nessa palavra. Os profetas já haviam anunciado. O profeta Isaías tinha dito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. As profecias apontavam para Nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que Ele vem ao mundo, muitos não acreditaram que Ele fosse o Messias. Muitos não acreditaram que Ele fosse o enviado de Deus, que deveria converter as nações, que deveria mudar a face da terra. E esses foram sendo separados por sua falta de fé. Porque a separação entre bons e maus no mundo se dá pela falta de fé, ou pela fé verdadeira. Quem crê, segue a Nosso Senhor Jesus Cristo, muda a sua vida e resolve encetar pelo caminho que leva para o reino dos céus. Quem não crê diz: sim, palavra bonita de Cristo, né? Mas toca a sua vida, vive no pecado, vive no erro, vive na heresia e não encontra o verdadeiro caminho que leva para Deus. Então, a grande separação entre bons e maus, quando o Nosso Senhor Jesus Cristo separa os peixes, como diz um outro texto de um outro evangelho, os peixes bons para um lado, os peixes maus para o outro. Essa separação dos peixes, ou seja, das almas, se dá pela falta de fé ou pela verdadeira fé. E em nossa fé, todos nós seremos julgados. Agora imagine que Nosso Senhor Jesus Cristo vem, muitos seguem a Ele, 12 são escolhidos de perto, e aí Nosso Senhor Jesus Cristo Ele faz uma pausa na história. Pausou, parou. Vamos esperar agora chegar o homem que vai começar a pregar a verdadeira doutrina de Cristo. Me acompanhe no pensamento aqui. Vamos esperar aparecer agora o verdadeiro homem que vai pregar a doutrina de Cristo. Então esse homem gira o tempo, de repente, 1517, 1500 anos depois da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, aparece um frade religioso, católico, sacerdote, agostiniano, Martinho Lutero. Aparece e diz: agora, com a inspiração de Deus, eu revelarei ao mundo o que quer dizer a Sagrada Escritura. Meu amigo, vai dormir, entendeu? Não. Depois de 1500 anos de história, está achando que o facho de luz do Espírito Santo vai parar em você? A gente podia dizer que no mínimo, é muito orgulho, né? No mínimo, né? Aí vai, então a partir de agora eu vou interpretar a Sagrada Escritura segundo um livre exame, porque a Igreja Católica está errada, porque a Igreja Católica não sei o quê. Então ele pegou 1500 anos de história, ele pegou assim: Santo Agostinho fora, São Tomás de Aquino fora, São João Crisóstomo fora, santos, mártires, virgens, religiosos, São Bento, Santa Clara, São Francisco, vai embora! Pronto, agora eu vou começar a explicar tudo de novo. Então, para começar esse caminho novo, para as pessoas seguirem o caminho novo, eu vou ensinar o caminho novo. Então, no caminho novo, uma coisa que atrapalha muito, porque Cristo quer liberdade.
Liberdade, porque o homem que ama a Deus é livre. Como Cristo quer liberdade, uma coisa que prende muito é o matrimônio. Casamento amarra, imagine, para a vida toda. Não, de jeito nenhum. Então agora eu vou mudar o sistema de matrimônio. Aí ele era padre, tinha os seus votos religiosos, praticava a castidade do celibato. Ele resolve escolher uma companheira, entendeu? Para praticar um matrimônio novo. Ele escolhe uma freira. Uma coisa interessante, né? Começou uma vida nova matrimonial. É um padre com uma freira juntados, que não dá para casar, estão assim, né? Um padre e uma freira juntados e dizem: agora nós vamos explicar para o mundo inteiro a Sagrada Escritura. Vou explicar o quê? Aí nós encontramos hoje em dia qualquer coisa, né? Depois de 500 anos se desdobrando, aí sai assim do 7º dia, do 4º dia, do quadrado, do redondo. Tem vários títulos que aparecem por aí. Para que tudo isso? É tão mais simples acreditar nessa profissão de fé do apóstolo Pedro e praticarmos a mesma religião que sempre foi praticada pelos cristãos que se dedicaram a nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a fazer um ato de fé. Um ato de fé nele, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de forma especial, um ato de fé na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda que nós vejamos, espalhado pelo mundo, infelizmente, alguns cristãos que não vivem a fé como deveriam, quiçá até alguns que deveriam ensinar a fé, mas não ensinam como deveriam, isso não nos deve abalar na fé, porque nós não entramos na Igreja Católica para seguir o fulano, porque eu gosto dele, ou Beltrano, porque fala muito bem. Eu entrei na igreja porque a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu venho para servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que levar em consideração que a história da igreja não é a igreja que eu vejo hoje. Isso aqui é uma fase da história da igreja. A história da igreja são todos os séculos de glória que nenhuma instituição na terra teve. A igreja dos mártires, a igreja dos confessores, a igreja dos doutores, a igreja das virgens, a igreja dos santos, a igreja dos monges, dos eremitas, dos religiosos, a igreja das famílias bem constituídas, que sempre desejaram que Deus fosse servido em seu lar para refletir a Sagrada Família, que é um modelo de família. No dia de hoje, nos apoiando nesta fé do apóstolo Pedro, nós diremos a nosso Senhor: a quem iremos, Senhor? A que igreja iremos, Senhor? Só Tu, só Vós, Senhor, só Vossa igreja tem palavras de vida eterna. Se nós encetarmos por esse caminho, caminharmos no caminho de Cristo, que é o caminho da cruz, que é o caminho do Calvário, que é a via sacra, aceitando a nossa aprovação diária, para que nós possamos conformar nossas vidas com a vontade de Deus, nós teremos encontrado o caminho certo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje, nos ensine a nós termos a verdadeira fé. Uma fé que não titubeia se o mundo inteiro abandona os ensinamentos de Cristo. Não é porque o mundo, ou porque aqueles que deveriam ensinar a verdade, se jogam num precipício de cabeça, que eu serei mais um a seguir precipício abaixo. Que Deus nos livre deste engano, que nós tenhamos a graça de praticarmos a fé, de praticarmos nossa santa religião, a única verdadeira. Por quê? Porque ela vem de Cristo, porque vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E se alguém ensina a doutrina que não é de Cristo, não tem parte com Cristo, mas sim com o anticristo. Peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos dê a graça de termos uma fé cristalina. E fé cristalina é aquela fé que faz as maravilhas surgirem na história. Essa fé cristalina é a fé de Maria Santíssima. Porque o anjo apareceu para ela e disse: tu serás a mãe do Messias. Que prova que ela tinha que ela seria a mãe do Messias? Ela viu o anjo e acreditou. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Seja feita a vontade de Deus, não a minha. E ela, que como que diante de si não via nada, ela foi capaz de fazer um gesto de mãos, ela foi capaz de abrir um túnel do nada, que nos levaria ao cumprimento das promessas do Antigo Testamento e nos levaria um dia ao seu reino, o reino de Maria, que é o mesmo reino de Cristo que nós pedimos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que Nossa Senhora, Rainha da fé, Rainha da Igreja, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, nossa Rainha, Rainha de nossos corações, nos dê a sua fé para no mundo de hoje, envolto em tantas trevas,
neste mundo nós possamos ser sal na terra e luz no mundo, para que possamos colaborar, ajudar nessa obra de Deus, para que o reinado de Deus, o reinado de Cristo, que é o reinado de Maria, venha à terra o quanto antes. Sejamos almas de fé, e é certo que as promessas de Deus se cumprirão através de nós, que somos débeis, mas que acreditamos, porque Deus não quer a força humana, não quer a inteligência humana, Ele quer fé, porque Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.